Olá, nono ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 7 de Geografia. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferenciada, hoje vai ser uma aula de revisão. Estamos nos aproximando aí de uma pequena avaliação de conteúdos, provavelmente ela já vai ser na semana que vem. Então a professora aqui já está adiantando com vocês, avisando para vocês começarem a se organizar para essa avaliação que vai acontecer. Vai ter um videozinho orientando melhor vocês sobre isso, mas eu já estou adiantando, então vai aí algumas dicas. O pessoal que não assistiu todas as aulas ainda, assistam. E se caso for preciso, assistam de novo algumas que vocês ainda não pegaram conteúdo legal. Depois da revisão, vocês dão uma checada para ver se realmente aquele conteúdo vocês conseguiram absorver ou não. E a segunda dica é, se não fizeram ainda todos os exercícios, façam. E para a galerinha aí que gosta de responder não sei, já adianto que na avaliação, o seu não sei vai ser 0, tá bom? Então, fica aí precavido. Se eu fosse vocês, voltavam lá nos formulários que vocês responderam não sei e tentavam fazer a questão para aprender, tá bom? Vamos seguir em frente. Bom, voltando lá para o comecinho, a gente começou falando sobre os continentes, né? Conhecer os continentes. Lembrando que nós temos 6 ao todo, né? A África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Coloquei para vocês a extensão territorial, que dentro de todo o nosso planeta, 29,1 é essa superfície, né? Elevada, acima do nível do mar. O restante são os oceanos, que vocês estão vendo aí no mapa. Então, a porção seca, né, que a gente chama, é menos de 30% do planeta, tá? Relembrando aí, ó, olhando o mapinha, a América está em verde, verde claro. Lembrando que às vezes a gente pode chamar elas só de América do Norte, América Central ou América do Sul. Essa divisão é muito presente. A Europa, a Ásia, a África ali, a Oceania e, bem ali embaixo, branquinha, a Antártida. Logo depois a gente começou a falar um pouco das representações geográficas, tá? Falamos muito aí sobre o mapa mundi, que também é conhecido como planisfério, e é ele que vai mostrar um pouco para a gente dos planetas, ou melhor, do planeta que nós temos aí e os países que nele se encontra. São basicamente 193, é um pouquinho cortado aí pela linha do slide, mas são 193 países ao todo, segundo a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e para a gente também ter uma noção, né, de quem está dentro de qual continente, quem é banhado por qual oceano, quem está em qual hemisfério, né, porque existe o hemisfério norte, hemisfério sul, existe o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, os mapas vão ajudar muito a gente nesse processo. Como do slide anterior, vale voltar lá para dar uma olhadinha nas primeiras aulas, esse também vale para vocês verem mais sobre as representações geográficas, tá? Aí, ó, os hemisférios que eu estava falando para vocês. Uma das funções principais do mapa mundi é exatamente isso, vocês conseguirem identificar e também localizar qualquer espaço que vocês desejem. Por exemplo, vocês querem achar a América do Sul. A América do Sul está no hemisfério ocidental, na parte sul, né? América do Sul, então, hemisfério sul. O mapa ele serve para isso, identificar e localizar, bem também como reconhecer as fronteiras e os limites dos territórios, né? Quando eles começam e quando eles acabam. Alguns aí têm os oceanos para facilitar o processo, né? Sabem onde eles começam, onde eles acabam. Mas ali no caso da Ásia e da Europa, ó, não tem oceano nenhum dividindo elas. Então, uma fronteira realmente desenhada ali, delimitada em mapa, em acordos, ela é bem necessária. Aí um planisfério grandão para vocês verem, com algumas informações aqui embaixo, ó, na legenda, a escala da linha do Equador, a projeção que está sendo usada aqui é a projeção de Robinson, que tem essa
curvatura, né? Ele não é tão planinho assim, ele tem essa curvatura aqui para a gente não desfigurar tanto, né, a proporção dos países e a escala ali de cada paralelo. A Europa também está em destaque aqui para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor os países, né? Porque ali no mapa fica muito pequenininho. Ok? Os oceanos presentes. Não existe dois oceanos, Pacífico, tá? Isso aqui é porque a gente abriu o globo e botou num plano. Isso é bom também vocês reverem lá na aula para vocês recordarem melhor isso. O Oceano Atlântico ali e o Oceano Índico. Também tem os oceanos glaciares, né? O Oceano Glacial Ártico lá em cima. E o Oceano Glacial, ou melhor, o Oceano Polar Antártico, que está aqui em cima da Antártida. Tendo em vista aí a gente volta no tempo, a história da cartografia e como foram feitos os primeiros mapas, eles começaram, né, a ganhar funções ao longo desse tempo todo aí que a cartografia existe. Uma das funções é a navegação e a orientação, que a gente já tinha falado. Também para realizar cálculos de distância, né? Por exemplo, quanto tempo um avião vai gastar para ir do Brasil, por exemplo, aos Estados Unidos. Se a gente tem a noção do mapa, né? A noção de espaço no mapa, quanto da realidade foi diminuída para caber naquele mapa, a gente tem mais ou menos uma noção de quantos quilômetros vai gastar, né? No caso, quantas milhas aéreas vão ser gastas para chegar lá. Para cálculo relacionado a fuso horário, também é importante, tá lá na aula lá para vocês darem uma olhadinha, essa questão do fuso horário. Nós temos 24 aí no planeta, quem são os 12 positivos, quem são os 12 negativos. Vale dar uma olhadinha de novo na aula. Quando se trata de mapas temáticos, aí também vale dar uma olhadinha na aula. Quando se trata de mapas por temas, né, mapas temáticos, ele é destinado a representar aquele tema que foi escolhido. E a função do mapa também ainda pode ser o estudo em escala mundial, né? Às vezes você não quer só estudar um país, você quer estudar informações a nível de mundo todo. Eu escolhi um tema, eu escolhi o tema população. Eu posso escolher fazer um mapa só do Brasil para falar de população, como eu posso escolher fazer um mapa mundi para falar de população. Aí eu estou falando da população mundial, por exemplo. É um mapa temático. Aspectos físicos aí, os próprios oceanos que a gente viu. Pode ter os mapas das zonas climáticas. Quando quiser falar de vegetação, eu posso fazer um mapa só de vegetação. Por aí vai. A divisão política, aquilo que a gente estava falando de fronteiras, né? Muito importante aí para não ter problema, para ninguém invadir o território do outro sem necessidade. Então, um mapa de divisão política é sempre útil. E, como eu mesma havia citado, a distribuição populacional aí. Eles podem ser confeccionados segundo o critério que a gente escolher, segundo o tema que a gente desejar. Indo um pouquinho mais para frente, foi falado também sobre os índices sociais, né? A gente começou a falar sobre o índice de desenvolvimento humano, que é um dos índices mais importantes dos índices sociais. Ele é um dado estatístico, ele foi criado pelo Programa das Nações Unidas, né? A ONU, ela tem muitos braços aí para analisar os dados mundiais. Então, esse foi um índice criado por eles para contrapor as questões só econômicas, né? Por exemplo, país rico, país pobre. Era uma definição que todo mundo aceitava, mas o pessoal começou a ver que só isso não dava certo, né? Às vezes um país rico tem problemas também sociais muito sérios. Isso também a gente mostrou nas aulas. Então, esse índice surgiu aí para mostrar um pouquinho da questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Tá aí a escala do IDH para vocês. IDH baixo, IDH médio, IDH alto, IDH muito alto. Sempre lembrando aí que não vai ser dado puramente econômico. Vai analisar as riquezas de cada país? Vai. Mas também vai analisar outros fatores aí, como a gente vai ver a seguir, que é essa educação. Um mapinha aí do Índice de Desenvolvimento Humano de 2019. Os resultados saíram no ano de 2020, né? Um dos mais recentes, afinal a gente ainda está no início de 2021.
Então, é para vocês darem uma olhadinha aí em quem está em qual patamar, tá? Dá para ver aí que vermelhinho são os que estão com o IDH mais baixo. E o verde mais escuro são os que estão com o IDH mais alto. Olha a legendinha ali, tá? Sempre olhem a legenda no mapa, hein? Muito importante para vocês entenderem o que a imagem está mostrando para vocês. Bom, o IDH do Brasil é o IDH 0,759. É uma faixa etária razoável, né? Olha ali, ele nem está, infelizmente, não está nos excelentes, nos muito altos, mas também não está no baixo, muito baixo, né? O país encontra-se na lista com alto IDH, sendo o quinto melhor da América do Sul. Né? Dentre as Américas, né? América do Sul, ele é o quinto melhor. Ele está na posição 79 do ranking do IDH mundial. Apesar disso, ele vem estagnado em um certo tempo nessa posição. Então, significa que as coisas não estão melhorando. Não significa que elas estejam piorando. Mas, né, ficar parada é uma coisa meio chata. Não melhora, não piora, fica tudo igual naquela mesmice. Não sabemos ainda aí depois da pandemia do Covid, né, que o Brasil enfrentou muitas dificuldades. Então, talvez a próxima análise aí de 2021 a gente tenha mudado de posição aí no ranking. Continuamos falando de indicadores sociais, né? A gente já tinha visto IDH, vimos aí que a gente pode analisar não só o nosso, mas pode observar o IDH do mundo inteiro para fazer comparações. Compõe um sistema, e para que ele tenha sentido é necessário que seja observado em relação a outros, né? Comparar com elementos de um mesmo conjunto, né? Para a gente saber se o índice social de um lugar é melhor ou pior, a gente precisa comparar ele com outro índice de outro lugar, tá? A partir desses indicadores sociais, pode ser avaliada a renda per capita, por exemplo, analfabetismo, condições alimentares, as condições médico-sanitárias e entre outras coisas. Olha eles aí. Tem alguns exemplos aí. Através desses indicadores, pode-se ainda indicar coisa muito importante para a gente, tá? Quando um país ele é rico, né, desenvolvido, quando ele está em desenvolvimento, que são geralmente as economias emergentes, e quando um país é pobre, né, quando ele é subdesenvolvido. Lembrando aí que esse em desenvolvimento, ele é um termo muito recente. Geralmente a divisão é entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E dentro dos subdesenvolvidos, a gente tem os que estão numa melhor situação, que a gente pode dizer que já está começando a querer se desenvolver, e os que estão numa pior situação, né? Subdesenvolvidos, assim, pobre, que a situação está muito braba para o lado deles. Então, para analisar isso aí, a gente precisa ver os indicadores sociais. Aí entra a expectativa de vida, taxa de mortalidade, renda nacional bruta, condições, né, a qualidade de vida, acesso ao consumo. Isso tudo aí também está lá nos slides da aula sobre o assunto. Coloquei para vocês o Atlas Escolar, né? Não sei se vocês se recordam, mas tá aí, quem quiser consultar esses dados aí de vários lugares do mundo, pode, através do Atlas Escolar do IBGE. E começamos também a falar um pouquinho mais dos desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, né? Essa divisão aí do mundo. Essa nomenclatura, ela é estabelecida através desses indicadores sociais e das diferenças que podem ser constatadas em alguns itens, né? Outros aspectos são do campo econômico, principalmente. Aí a gente vai olhar a renda per capita. No Brasil, a renda per capita é de $5.000. Lembrando que, como é uma análise internacional, eles usam a moeda padrão. E a moeda padrão é dólar, tá? A divisão dos desenvolvidos e subdesenvolvidos, por vezes, pode também aparecer como norte e sul geoeconômicos. Também botei um mapinha lá nas aulas, quem quiser dar uma olhadinha, que eles tentaram dividir o mundo entre norte desenvolvidos e sul subdesenvolvidos, mas isso ficou meio esquisito, né? Então,
a nomenclatura desenvolvidos e subdesenvolvidos é muito melhor para avaliar. Ah, passei o mapinha para cá também, ó. Ali, ó, planisfério, da divisão norte e sul geoeconômica, idêntica à divisão mundo de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ó. Mesma linha divisória ali, só que nomenclaturas diferentes. Importante lembrar que as disparidades entre os países, né, são extremamente ligadas às suas origens históricas. Isso também ressaltei com vocês na aula. Tem uma profunda relação de como o território daqueles países foi construído, né? Se foi de forma exploratória, se não foi, né? Quais eram os interesses. Muitas vezes os países que foram colônias são os que até hoje têm problemas aí para se desenvolver. Então, a gente tem que olhar aí para o passado para entender um pouquinho o presente aí desses países. Entre os índices sociais, existe um outro também muito importante para avaliar a qualidade de vida nos países, que é o índice de Gini. Ele vai medir a questão da desigualdade social. Todo mundo lembrando aí, desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas. Isso pode acontecer dentro de uma mesma sociedade, não precisa ser de um país para o outro, de um continente para outro continente, não. Isso pode acontecer dentro de um mesmo país, pode acontecer até dentro de uma mesma cidade, tá? Isso eu também mostrei lá para vocês na aula. Para medir o índice de Gini, ele também vai ter uma escala de 0 a 1. Mas ao contrário da escala do IDH, o 0 é quando não há desigualdade. O 0 é a parte boa do índice. E o 1 é quando a desigualdade é máxima. Então, o 1 é a parte ruim do índice. No IDH, ao contrário. Quanto mais perto do 1, melhor é o índice do IDH. E quanto mais perto do 0, pior é o índice do IDH. O índice de Gini é o contrário, tá? Se atentem para isso. Então, quando são dois números cujos valores jamais serão alcançados, a mesma coisa do IDH, 0 e 1 nunca são alcançados, tá? Não existe lugar que a desigualdade é total e não existe lugar perfeito onde não exista desigualdade. Eles vão representar extremos ideais. Nesse sentido, quanto menor é o valor numérico do coeficiente, o índice de Gini também se chama coeficiente de Gini, menos desigual é um país ou um local do mundo, tá? Um lugar do mundo. Coloquei a tabelinha para vocês, coloquei esse lembrete aí em vermelho sobre a questão dos extremos, né? 0 e 1. Coloquei também aqui uma certa análise para vocês das regiões brasileiras, ó. Por exemplo, o Sul, que é o vermelhinho, em 2012, ele estava 0,490 e no final de 2019 ele estava 0,460. Então, se quanto mais perto de 0, menor a desigualdade social, significa que a região Sul melhorou, né? Nesse quesito ao longo do tempo. Saiu de mais perto de meio, né? 490, para ir para 460. Então, quanto mais perto de 0, menor é a desigualdade social, tá? O Brasil aí, ó, no ranking. Infelizmente, no ranking do índice de Gini, o Brasil está numa posição, né, bem desconfortável, posição 120. Isso eu também falei na aula com vocês. Se são 193 países, está na posição 120. Você já está, né, na metade de baixo aí do ranking. Então, essa posição é um tanto quanto desconfortável para o Brasil, que faz ele ser um dos países mais desiguais do mundo. E isso não é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, tá? Isso aí é para a gente observar e tentar mudar esse histórico aí. Bom, por hoje é só, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer os exercícios de revisão. Não esqueçam lá de dar aquela dica número 1, dica número 2, olhá-las bem, entendeu? Se preparem, tá? Quero conhecer um pouquinho aí do que vocês aprenderam
comigo aí nessas aulas online, tá bom? Bons estudos, até lá!